Vamos então para a palavra. Quero convidar então você a abrir sua Bíblia, quer seja física ou digital. Se não, acompanhe na projeção, livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos ler vários versículos, na verdade, quase todo esse capítulo. Todo o capítulo, na verdade. Estava conferindo aqui. Nós vamos ler todo o capítulo 1 de Ageu e vamos então gradativamente avançando à medida que formos lendo. Eu coloquei como tema essa mensagem: priorizando Deus e o seu reino. Priorizando Deus e o seu reino. Priorizar significa colocar em primeiro. A palavra priorizar vem do latim prior, que significa primeiro. O primeiro lugar, priori, significa aquilo que vem antes. Então, priorizando Deus e o seu reino significa que a gente deve colocar Deus e o seu reino em primeiro lugar. Jesus nos ensinou isso. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro, ou seja, priorize o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então vamos ler Ageu capítulo 1, verso 1, diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Vamos orar. Senhor, guia-nos na tua palavra, abre nosso entendimento. Eu oro por sabedoria, eu oro por discernimento, eu oro para que o Senhor me revista de autoridade, de graça, de poder. Pai, me ajude a transmitir tua palavra com fidelidade, com clareza. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pelos que estão online, eu oro pelos que irão assistir essa palavra depois. Que você fale aos nossos corações. Ajude-nos a priorizar o teu reino, a priorizar o Senhor, a darmos o primeiro lugar a ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, diz que aqui a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta. A quem? A Zorobabel, que era governador, e a Josué, que era sumo sacerdote. Então, primeira coisa que eu entendo nesse texto é que Deus começa de cima para baixo. Deus começa com a liderança. Aqui no caso, era a liderança de Israel. Se for o caso do CCA, Deus vai começar comigo. Se for no caso de uma célula, Deus vai começar com o líder. E se for a tua família, Deus vai começar com você, que é pai e que é mãe. Deus começa de cima para baixo. A correção sempre é de cima para baixo. Às vezes a gente quer que os nossos filhos mudem, por exemplo. Você quer que os seus filhos mudem, mas você não muda. E a Bíblia chama isso, sabe de quê? Hipocrisia. Eu quero que a minha esposa mude. Vou falar para os maridos aqui. As mulheres vão gostar dessa parte. Mas depois eu vou inverter, tá bom? Você quer que o seu marido mude. Ou foi o contrário? Agora eu me confundi. Mas vamos lá. Não importa a ordem. Você quer que o seu marido mude, mulher. Mas você não muda. Ou o contrário. Você quer que a sua esposa mude. Mas você não muda. Você pede para o seu cônjuge fazer coisas que você não está disposto a fazer. Não funciona assim, meus irmãos. A correção é de cima para baixo. Olha o que diz o Salmo 133. Coloca aí para mim, por favor, esse versículo. Verso 2. É como óleo precioso, a unção, que desce, que é derramado sobre a cabeça. Cabeça fica onde? Embaixo ou em cima?
em cima, que desce, que é derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, fica um pouquinho abaixo, a barba de Arão, até a gola. Gola a gente pensa que é como hoje nós temos, né? A gola. Mas na verdade a palavra lá é a orla. A orla, a parte mais baixa. Então qual é o movimento aí do óleo? Cabeça, barba, escorre até a orla. Ou seja, é de cima para baixo, ok? Então quando Deus quer corrigir uma família, Ele começa pelo marido. Porque o marido é o cabeça. Quando Deus quer corrigir uma igreja, Deus começa com o pastor, comigo. Quando Deus quer corrigir uma nação, Deus começa com os governantes. Então, o caso aqui, Josué era o sumo sacerdote, líder espiritual. Mas Zorobabel, olha que nome bonito para você colocar no seu filho, tá? Zorobabel, aí você chama ele de Zoró. Zorobabel era o governador, era o líder civil. Então, primeira coisa que eu quero dizer aqui, nós, como líderes, pastores, como pais, maridos e até esposas, né? Porque às vezes são mães solteiras, são mães solo, é você quem lidera a sua casa, ok. Então, primeiro quem deve ser corrigido somos nós, para nós sermos exemplo. Nós não podemos pedir aos outros o que nós não estamos dispostos a obedecer e a praticar. Como eu falei, o nome disso é hipocrisia. E no Novo Testamento tinha uma classe de pessoas especialistas em hipocrisia, que eram os fariseus. Fariseus. Então a gente chama de farisaísmo. O que é farisaísmo? A hipocrisia. Mas vamos para o verso 2 agora. Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, olha o que é que as pessoas daquela época estavam dizendo: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então agora Deus está se dirigindo ao povo. Deus começa com a liderança, mas agora fala ao povo. E qual era o problema aqui do povo, irmãos? Era a indiferença. É o primeiro problema que Deus estava tratando com a nação de Israel, era a indiferença do povo. O que é que eles estavam dizendo? Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então, deixa eu só colocar você dentro do contexto para você entender. Eles haviam voltado do exílio, certo? O povo de Deus, eles tinham sido tirados da sua terra e passaram muitos anos numa terra estrangeira. E então, eles tinham sido liberados pelo rei Ciro. Ciro era um rei persa que dominava naquela época. E Ciro liberou o povo de Deus para voltar para a terra de Israel, a fim de que eles reconstruíssem o templo. Certo? Então, vamos ler aí Esdras, capítulo 1. Eu vou ler os versos 2 a 4, para vocês entenderem. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Pode passar. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então, o rei Ciro, que era um rei pagão, ímpio, mas Deus governa todos os corações, inclina o coração do rei como ele quer, e o rei Ciro teve que liberar o povo de Deus para voltar, para reconstruir o templo em Jerusalém. E eles começaram a reconstrução no ano de 536 a.C. Mas aí veio a oposição. Sempre que a gente se determina a fazer algo para Deus, já espere oposição, tá?
Às vezes a gente é muito inocente de achar que nós vamos fazer a obra de Deus, ganhar vidas, nós vamos fazer a diferença e achar que a gente está num parque de diversões, né? Nós estamos num campo de batalha. Então, a oposição se levantou, os inimigos se levantaram e eles pararam de trabalhar, desanimaram com a oposição. Então, Deus levantou Ageu, profeta Ageu, e o profeta Zacarias, são dois profetas contemporâneos, para desafiar o povo, para que eles retomassem o trabalho de construção, de reconstrução. Eles tinham a ordem do rei, eles tinham recursos que o rei tinha dado, mas a oposição desanimou eles. Então, no ano de 520, foi quando Ageu trouxe essa palavra. De 536 para 520, são quantos anos? 16 anos aproximadamente. 16 anos parados. E então Ageu trouxe a primeira mensagem. E eles, glória a Deus, que atenderam. Eles colocaram o serviço para recomeçar e o templo foi reconstruído. E em 5 anos o templo foi reinaugurado, em 515. Então, voltando, né, à questão, por que eles estavam parados? Era mais do que a oposição agora. Primeiro foi a oposição. Mas, queridos, depois a gente vê no texto, né, vamos ler Ageu agora, capítulo 1, versos 3 e 4. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo, preste atenção, a gente vai descobrir agora que não era mais a oposição o problema deles. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Começou com a oposição, mas agora a gente vê uma acomodação. Eles simplesmente desanimaram por conta da oposição, mas isso evoluiu para uma acomodação. E agora, irmãos, eles estão mais preocupados com as suas coisas, com os seus assuntos, do que continuar com a reconstrução do templo. Então, ainda hoje é dessa forma. A gente começa animado para fazer algo para o Senhor, para ganhar vidas. Não, eu vou fazer diferença, Deus vai me usar no meu trabalho, né? Deus vai me usar na minha família, eu tenho um chamado, né? Deus vai me usar em um determinado ministério, em uma determinada área. Aí vem a oposição, claro, vai vir. Aí você desanima, mas em seguida você se acomoda. Quem sabe alguém aqui sofreu oposição, resistência, e a oposição vem de várias formas, né? Ameaças, doença, né? Às vezes vem na forma de crítica, calúnia. Às vezes os próprios irmãos, né, se levantam, oposição. Mas já se passou um tempo e não é mais a oposição. Agora é uma acomodação. E aqui eles estavam preocupados em morar em casas luxuosas. Ou seja, eles estavam preocupados com o conforto deles. E simplesmente abandonaram o propósito para o qual eles tinham sido tirados do exílio. Meus queridos, nós fomos salvos com um propósito. Jesus nos encontrou e nos salvou. E nós temos aqui pessoas que experimentaram o milagre do novo nascimento. São novas criaturas em Cristo. Mas Deus não te salvou para você ficar acomodado. Ouça o Espírito Santo falando contigo. Há um propósito de Deus ter nos tirado das trevas. Há um propósito de Deus nos salvar. Não é para a gente viver para nós mesmos. Aqui vocês estão morando em casas luxuosas. Tomar meu cafezinho aqui para ver se minha voz melhora, né?
Vocês estão morando em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas. Vamos entender agora que templo não são essas 4 paredes, né? Porque Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Mas vamos entender que templo seria a obra de Deus, o que Deus quer que a gente faça para Ele. Fomos salvos com um propósito. Nós não fomos salvos apenas para frequentar um culto de domingo. Você não foi salvo apenas para ser um religioso. Que a gente brinca dizendo, né, que é o crente SSS. Salvo, sentado e satisfeito. Não. Deus nos salvou com um propósito maior. Você pode ser usado por Deus para fazer a diferença na sua família, vizinhança, colegas de trabalho, faculdade, escola. E nas áreas do ministério que a igreja tem. O último ministério que nós temos, 2 últimos que começamos há poucos meses, é um de visita aos hospitais. Se não me engano é de 15 em 15 dias. Alguém que está aqui que visita os hospitais confirma. É isso? 15 em 15 dias. E temos no sábado à tarde um projeto com crianças de um abrigo aqui da cidade, que estão debaixo do conselho da tutela, né, do Estado. Essas crianças que os pais perderam a guarda, elas estão debaixo da tutela do Estado e elas estão vindo para cá. Ontem eles foram lá, eu vi no grupo Flávio, né, relatando. Que coisa linda! Vai além das 4 paredes. Uma visita a pessoas que estão no leito de enfermidade e a palavra de Deus sendo levada para crianças. Mas quantos outros ministérios não podem surgir se você se dispor? Então, eles estavam aqui acomodados. Era oposição primeiro, mas a oposição evoluiu para uma acomodação. Gente, e o nome disso, quando a gente se apega ao dinheiro, quando se apega a acumular cada vez mais, né? Porque vocês sabem que isso é uma escalada que não tem fim. Querer mais e mais e mais, né? Você tem uma casa, você quer outra. Aí você tem 2, você quer uma casa de praia. Aí você tem uma casa de praia agora, você quer uma casa do campo. Aí agora você quer uma casa em Miami, né, em Orlando. Aí você agora quer uma casa em Marte. Não vai parar. Você tem um carro, você quer 2. Aí você tem 2. Aí você diz, não, mas agora eu quero um helicóptero. Aí você tem um helicóptero e diz, agora eu quero um avião. Aí daqui a pouco, não, agora eu quero um foguete. Não vai ter fim. O adquirir coisas, o comprar coisas, o possuir coisas, não tem fim. A gente está finalizando a construção, né, da nossa nova casa. Tudo que eu não queria era entrar no inverno sem terminar. Mas tudo bem, estamos na reta final. E assim, eu estou sendo bem caprichoso em colocar algumas coisas que nessa nossa casa atual não tinha, né? Algo melhor, algo mais, né, de um padrão mais alto. Mas, gente, eu descobri que tem coisas muito, muito, muito mais, né? Eu coloquei na cozinha uma torneira gourmet, que para mim foi cara, né? Mas eu descobri que tem torneiras gourmet que custam 4, 5 vezes mais do que a que eu comprei. Eu me senti até acanhado, né? Eu achando que eu estava, né, sendo top. Por quê? Porque eu adquiri, não tem fim. E o nome disso se chama avareza. Não é o adquirir, tá? Mas é o apego. Essas pessoas estavam apegadas ao luxo, preocupadas com a sua casa. E aqui eram casas, né, físicas. Mas às vezes nós estamos preocupados com as nossas coisas, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E a gente acha que não tem gente sofrendo mais do que nós. Eu estava brincando com o Walter, né? No encontro a gente ouve alguns testemunhos, irmãos. Eu ouvi alguns testemunhos que eu parei e disse, não, eu tive uma família perfeita.
Que às vezes eu falo que meu pai foi ausente, né? E tal, e que a minha mãe era uma autoritária. E ontem eu ouvindo aqueles testemunhos, digo, não, eu tive uma família linda, maravilhosa. Em comparação ao que eu estou ouvindo destas pessoas, do que elas enfrentaram, passaram, sofreram. Então eu não posso estar indiferente, voltado para mim mesmo, egoísta ou avarento. A outra coisa que eu posso ficar indiferente é me autoprotegendo. Quando é que eu me autoprotejo? É quando, por conta das decepções que eu sofri no passado, e quem não sofreu? Que a gente acha que, né, nós somos os únicos que sofremos na vida. A verdade é essa. O nosso sofrimento sempre é maior do que de todo mundo. Nós já sofremos decepções. As coisas não saíram como pretendíamos. Bem-vindos à realidade, bem-vindos ao mundo de verdade, né? Não é o mundo dos filmes, que às vezes as coisas acontecem tudo de forma tão linda e perfeita. E a gente desiste de fazer a vontade de Deus por causa da decepção. O nome disso é autoproteção. É alguém que fica se protegendo, dizendo, não, eu não quero sofrer de novo. Eu não quero passar por isso de novo. Mas, queridos, a vida é um risco. A gente pode morrer dormindo. Dormir é um risco. Eu vou agora, né, mexer contigo. Você pode morrer dormindo. Dormir é um risco. Acordou, colocou os pés para fora da cama. Você está correndo um risco. Certo? De escorregar, cair, bater a cabeça e morrer. Se levantou, foi tomar um banho. Pode ser que você leve um choque e morra. Tomou banho, vai para o trabalho, entrou no carro. Eu estou assim exagerando, mas para te dizer, a vida é um risco. Só o fato de estarmos vivos, nós estamos correndo risco. Agora, eu não vou sair de casa com medo de sofrer um acidente? Claro que não. Não posso viver nessa paranoia. Eu não vou tomar um banho agora no chuveiro elétrico, porque ele pode explodir e eu morrer. Claro que não. Eu vou correr o risco. Então a vida é um risco. E muitas vezes nós estamos nos autoprotegendo por decepções que eu sofri, por feridas que me causaram. As coisas não saíram como eu pretendia e não vão sair. A gente então desiste. A gente para de fazer a vontade de Deus. Agora vamos para o verso 5. Deus continua através do profeta Ageu. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Essa frase ela é repetida 2 vezes. No verso 5 e no verso 7. Considerem o que tem acontecido com vocês. Parem para pensar. Deus está dizendo isso. Reflitam. Pensem um pouquinho. Não custa nada a gente pensar, a gente meditar, a gente fazer um balanço da nossa vida. Isso é para despertá-los da indiferença. 2 vezes Deus fala com aquele povo. Eles precisam perceber que a vida está passando. Você precisa perceber que a vida está passando. Quanto tempo que você se converteu? Quantos anos que você se converteu? Quantos anos de vida você tem? Quantos anos que você casou? Quantos anos que o teu primeiro filho nasceu? Nós temos que pensar, irmãos. Não é viver a vida assim, vida à la Zeca Pagodinho. Já sabe qual é a filosofia de vida do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. São pessoas que não estão pensando, não estão calculando. Considerem o que tem acontecido com vocês. Por exemplo, pense como está a sua vida. Pense como está a sua família. Pense como está seu casamento. Pense como estão suas emoções.
Como estão as suas finanças? Porque tudo é reflexo de decisões que a gente tomou. Toda decisão traz consequências, toda escolha traz consequências. Eu tenho o casamento que eu quero ter. Se eu não invisto no meu cônjuge, se eu não alimento esse amor, se eu não tenho tempo para o meu cônjuge, como é que eu quero um casamento de qualidade? Sinto muito, não vai existir. Se eu quero filhos envolvidos na obra de Deus, por exemplo, era o meu sonho com Cristiane. Não, nós queremos filhos envolvidos, filhos que cumpram um chamado. Nós queremos filhos que tenham um ministério, tenham a profissão deles, mas que também estejam envolvidos na obra de Deus. Foi o que a gente teve que fazer: educá-los, ensiná-los, instruí-los, repetir e envolvê-los. Adriel e Abner estão envolvidos conosco desde bebê. Adriel foi para a Bolívia conosco quando tinha 2 meses de idade. E hoje nós estamos vendo o fruto acontecendo. Eles hoje estão envolvidos na obra de Deus. Os 2 dizem que tem chamado missionário, que tem chamado pastoral, mas isso não é por acaso. Não caiu de paraquedas, foi fruto de um investimento. Então, considere as suas atitudes e os resultados delas. Considere os resultados das suas atitudes e dos seus atos. Reexamine seu comportamento. É isso que Deus está dizendo. Reflitam. Às vezes a gente reclama de coisas que nós mesmos semeamos, plantamos da forma errada. Você fez coisas sem pedir conselho, vai sofrer as consequências. Você casou com uma pessoa que você não conhecia o suficiente, vai conhecer no casamento. E não é fácil. Você casou com uma pessoa que não tinha a mesma fé que você casou em julgo desigual. Então tudo, irmãos, a faculdade que você escolheu, o emprego que você está, a empresa que você abriu, pensa, tudo é reflexo. E eu posso, e você pode, mudar o futuro. Como? Mudando as atitudes agora. Porque nem tudo está perdido. Enquanto há vida, há esperança. Nós podemos mudar de atitude. Talvez leve um tempo para a mudança de hoje produzir resultados, mas vai produzir. Amém? Verso 6 agora. Olha os resultados. Deus agora está falando de forma muito clara. Vocês plantaram e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Olha as palavras muito claras de Deus. Quando nós não priorizamos o Senhor, quando nós não priorizamos o seu reino, quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, nada do que fizermos vai produzir resultados permanentes e valiosos. Coloca aí no quadro aí, na projeção, o resumo do que Deus falou. Alguém que semeia e colhe pouco. Alguém que come e não enche a barriga. Bebe, não fica satisfeito. Veste, não se aquece. E Deus ainda é bem irônico de dizer, olha, você está recebendo salário e parece que está num saco furado. Isso daqui é resultado de atitudes erradas. Quando a gente tem atitudes erradas, a gente parece que está remando contra a maré. Parece que você está, nos ditados populares, né, dando murro em ponta de faca. Parece que você está tentando enxugar gelo. O que é isso? Não tem resultados permanentes. Não tem resultados positivos, valiosos. Queridos, o que faz a gente ter resultados é quando a gente prioriza Deus. Deus está no topo
da minha lista de prioridades. Deus tem a minha atenção, tem o meu amor, tem a minha devoção. Eu não me lembro de Deus só quando eu tenho problema. Ai, meu Deus. Até ateu se lembra de Deus nessa hora, né? Tem ateu que diz que é ateu até que acontece uma desgraça, uma tragédia, uma arma na cabeça. Ai, meu Deus. Deixou de ser ateu. Mas a gente não precisa chegar no extremo para lembrar do Senhor. Nós podemos lembrar do Senhor todos os dias. Nós podemos priorizar Deus, priorizar o reino de Deus todos os dias. E no verso 7 de novo, agora eu quero colocar o mesmo versículo na NVT. Coloca aí o verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Reflitam, pensem, façam um balanço. Agora vamos para o verso 8. Deus vai começar agora a dar a solução para o problema. Deus agora vai dar instruções. Essas instruções servem para mim e para você. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Deus está dizendo: coloque como prioridade o que é prioridade. A tua vida espiritual é prioridade. Sua vida espiritual é a prioridade número 1. Teu relacionamento com Deus. Não estou falando nem da igreja, porque relacionamento com Deus é uma coisa, tá? Relacionamento com a igreja é outra coisa. O envolvimento, por exemplo, no ministério é outra coisa. Claro que o meu relacionamento com Deus vai produzir meu envolvimento com a obra dele. Mas primeiro é com Deus. É você resolver sua vida espiritual. É dar tempo de qualidade a Deus. É você pensar nele, amá-lo, adorá-lo. É ter um dia na semana que você jejua, por consagração mesmo. Senhor, eu tenho um dia na semana que é consagrado a Ti. Você prioriza o seu tempo de descanso. O domingo, por exemplo, pode ser o domingo, é protegido. Não por religiosidade, mas eu protejo o domingo como o dia que eu vou adorar a Deus. Eu vou ter tempo para Deus. Eu vou ter tempo de qualidade com Deus. Todos os dias eu quero ter um tempo com Ele, com a palavra dEle. Isso é priorizar. É o que Deus estava dizendo aqui. Subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Ou seja, eles deveriam reconstruir o templo com o material que tinham em mãos. Eles não possuíam as riquezas de Salomão. Salomão construiu, né, um templo magnífico. O templo de Salomão foi glorioso. O de Zorobabel, que é esse aqui que Deus está mandando eles reconstruírem, já não foi tão glorioso. Tanto que em Esdras eles choram. Alguns choram de alegria, mas outros estavam chorando de tristeza. Porque comparando com a glória de Salomão, do templo de Salomão, esse outro ficava muito aquém. Mas não importa. Deus está dizendo: o que é que vocês têm em mãos? Vocês não têm cedros do Líbano, vocês não têm ouro de Ofir, como Salomão tinha, mas vocês têm madeira. Olha só, Deus, olha para mim, Deus não vai exigir de você além do que você pode dar. Eu sei que às vezes a gente tem, né, um momento de sacrifício. Eu já fiz muito isso. Por exemplo, uma oferta de sacrifício, financeiramente falando, né? Mas eu não quero só me deter à questão financeira. Mas eu já fiz muitas ofertas de sacrifício. Oferta de tempo. Oferta dos meus dons, dos meus talentos. Tempo, tesouro e talento. Tempo, tesouro e talento. Às vezes a gente tem que realmente se esforçar um pouquinho mais. Por quê? Porque assim, a gente diz: não, eu estou dando o meu melhor. Mas às vezes a gente sabe que a gente pode... É como um elástico. Já viu que elástico é assim? Você estica e diz: não, já chegou no máximo. Aí você diz: não, mas dá para esticar mais um pouquinho. Dá para esticar mais um pouquinho. Mas assim, cada um sabe da disponibilidade que tem. Cada um sabe
do que pode dar a Deus como melhor. E não queira enganar Deus não, tá? Não dê uma de Jacó, nem Jacozinho, nem Jacozinha, né? Porque Deus não se deixa enganar. Você sabe se você está dando o seu melhor ou não. Se a gente for realmente refletir, a gente entende que pode realmente esticar um pouquinho mais. Mas Deus não vai exigir além do que você possui. Deus é justo. Nosso Deus é justo. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, eu posso dar oferta no cartão de crédito? Eu disse: não, porque não é o que você tem. Como é que tu está dando oferta, criatura, de um dinheiro que não é teu? Dinheiro de cartão de crédito não é teu, não. Porque tem gente que se ilude, né? Meu limite é de 10 mil. Eita, é meu, é nada, é do banco, vai gastar. Então isso é um exemplo. Eu sei que em outras igrejas, né? Pode ser que em outras igrejas aí o povo aceita, né? Dízimo em cartão de crédito. Eu digo, isso, Deus não está te pedindo isso. Você está dando uma coisa que não é sua. Então eu estou dando um exemplo aqui, tá? Na questão financeira, mas, por exemplo, alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu trabalho 2 expedientes, eu tenho a casa para cuidar, meu tempo é bem limitado e eu estou fazendo faculdade, eu estou no TCC, né? Eu vou me casar, é um monte de coisa que vai acontecer, certo? Ao mesmo tempo, e aí a pessoa chega para mim e diz assim: eu estou sentindo de ser tempo integral na obra de Deus. Eu vou dizer: não é possível. Porque o tempo que você tem não está disponível. Não, mas Deus está pedindo que... então tu vai ter que ser pastor de madrugada. Né? Mas vai ter culto de madrugada? Não vai. Né? Vai ter gente acordada para tu pastorear? Não vai. Então assim, qual é a tua disponibilidade de tempo? Não, eu tenho 2 horas por semana disponíveis. Eu tenho 4 horas, eu tenho 6 horas. Ou seja, Deus vai pedir o que você tem. Ele não vai exigir uma coisa além das tuas forças. Agora, seja honesto. Que é aquilo que eu disse. As pessoas às vezes estão dizendo que às vezes também encontro gente assim, né? Por exemplo, o marido chega para mim e diz assim: pastor, essa mulher só vive na igreja. Eu digo: como? Eu não vejo ela aqui de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Como? Então, às vezes as pessoas estão dizendo: não, só vive na igreja. Por quê? Porque vem no culto de domingo e porque vai na célula 2 horas na semana. Aí só vive na igreja. Não, isso não é verdade. Então, nós temos que ser honestos. Deus não vai pedir além do que podemos dar, certo? O nosso Deus é justo. Mas eu preciso saber se realmente o que eu estou dando é o melhor. E só você tem essa resposta. Eu não posso responder por você, eu posso responder por mim. No meu caso, eu posso esticar mais um pouquinho. No meu caso, tá? Eu posso esticar mais um pouquinho. Minha agenda é bem intensa. Eu trabalho na universidade, né, na UFAP. Eu tenho a igreja, eu tenho casamento, eu tenho meus filhos, eu estou construindo. Nessa fase final está consumindo muito de mim. Mas às vezes eu sinto que eu posso, estou falando de mim, tá, queridos? Que eu posso dar um pouquinho mais. Que eu posso esticar um pouquinho mais. Então, o Senhor retorna aqui dando essa resposta. E vamos então finalizar. Tem uma parte aqui que eu vou ter que condensar por conta da hora. Nós vamos voltar ainda para a fazenda, então eu vou ter que condensar um pouquinho mais aqui. Se nós negligenciarmos o Senhor e o seu reino, como a gente ainda quer que Ele tenha obrigação de nos abençoar? Eu sou negligente com as coisas de Deus, com Deus, e ainda quero que Ele tenha a obrigação de me abençoar. Olha a frase que alguém disse. Eu não lembro se foi Hudson Taylor que disse isso aqui. Parece que foi.
você terá, coloca aí por favor a frase. Você terá tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. Você terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Quando você realmente estiver disposto a entregar a Ele o teu melhor. A gente tem que compreender a relação entre graça, misericórdia e obediência. Repete comigo, diga graça, misericórdia e obediência. A gente tem que entender a relação entre essas coisas. Preste atenção. Tem coisas que a graça e a misericórdia liberam sobre nós. A graça e a misericórdia de Deus. Porque graça é o quê? Favor não merecido. Certo? Graça é eu receber o que eu não mereço. E misericórdia é o contrário. É eu não receber o que eu mereço. Então, é salvação. Vamos pegar aqui a salvação. Salvação é graça. Eu não merecia a salvação, mas Deus me salvou. É graça. Agora, não ser condenado ao inferno é misericórdia. Eu merecia o inferno, mas Deus não vai me dar o que eu merecia. É misericórdia. Tem coisas que a graça e a misericórdia liberam sem esforço. A gente não contribui para a salvação, irmãos. Você não dá a mãozinha a Deus para ser salvo. É pura graça. É pura misericórdia. Outro exemplo. As bênçãos comuns. O oxigênio. Respira aí agora. Você pagou quanto por esse 1 litro que você acabou de respirar? Nada. Mas tem gente no hospital que está pagando caro por 1 litro de oxigênio. Porque está doente, está precisando de oxigênio hospitalar. Mas, agora, digamos que um criminoso ali, um marginal, um bandido ali, pessoa que fez algo horrível nessa madrugada, ela também está respirando. O mesmo oxigênio que eu e você, filho e filha de Deus, estamos respirando. Como é o nome disso? Graça comum. A chuva que caiu dessa madrugada. O inverno estava demorando, a chegar. Em certo sentido, estava, Senhor, segura mais um pouquinho. Mas, claro, não posso ser egoísta para Deus prejudicar toda uma região, porque eu estou construindo uma casa. Tem gente que é assim, né? Acho que Deus fica dos céus dizendo... Ele não está pedindo isso não, né? Porque eu estava assim, Senhor, segure mais o inverno mais uns 15 dias para poder terminar algumas coisas lá. Claro que Deus não vai fazer isso, né? Responder ao meu capricho. Por quê? Porque o meu mestre de obras atrasou. Aí agora ele vai prejudicar milhares e milhares de pessoas que não vai chover porque eu estou construindo uma casa. Não existe isso, irmãos. Eu só estava assim, conversando com Deus, mas eu sei que Deus, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe os tempos e as estações. Aí o inverno chegou, provavelmente, Esse final de semana, vimos aí desde sexta, o clima mudando. A chuva caiu. Eu vi que a madrugada toda lá na fazenda choveu. Acho que aqui também, Mas a chuva caiu para nós, os filhos, os justos. Mas a chuva caiu também para os injustos, para os ímpios, para os homicidas, para os estupradores, para os bandidos, para os marginais. O nome disso é graça comum. Não depende das pessoas, Deus ser bom. Ele envia chuva, Ele envia oxigênio. E outras coisas mais, o sol. O sol está brilhando atrás das nuvens, mas está. Isso é favor de Deus. É graça de Deus. É liberada sem o nosso esforço, sem a nossa contribuição. Agora, vamos para a obediência. Tem coisas que só a obediência liberam. Filhos desfrutam das bênçãos comuns pelo fato que são filhos. Por exemplo, Abner e Adriel não pagam aluguel. Eu não cobro a comida deles. O almoço de hoje foi 30 conto, Abner. Ele é filho. Ele tem casa, ele tem comida, ele tem colégio, ele tem roupa, ele tem férias. Como filho, ele desfruta das bênçãos comuns. Por quê? Porque é filho. Mas
um iPhone 16, uma viagem para a Disney, é diferente. Geralmente os pais presenteiam os seus filhos com algo extra, fora casa, comida, roupa, tal. Um presente extra geralmente é dado a um filho que obedece. Concordam comigo? A um filho, a uma filha que está ali junto, que é carinhoso, que quando o pai e a mãe adoecem, são atenciosos. Então essa é a relação entre graça, misericórdia e obediência. Tem coisas que só são acessadas e liberadas com a obediência. As outras coisas não, graça e misericórdia. Porque senão a gente acaba se tornando escravos, né? A gente não é filho mais, porque tudo é acessado com o esforço e com a obediência. Não. Tem bênçãos gerais, tem bênçãos comuns. A salvação é a maior delas. É acessada só por graça e misericórdia. Mas tem outras coisas, irmãos. Especialmente quando eu falo de finanças, quando eu falo do nosso casamento, quando eu falo de coisas mais particulares, tem coisas que são acessadas pela obediência. Quando eu cumpro princípios. Então, quando eu cumpro princípios, o princípio trabalha em meu favor. Eu trabalho em cima do princípio e em seguida o princípio trabalha para mim. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas longa vida sobre a terra. Então, é o primeiro mandamento com promessa. Mas se é mandamento, a Bíblia está dizendo que uma pessoa que honra pai e mãe vai ser próspero, viva bem e viva muito. Vai ter longevidade, vida longa. Veja, a gente pode viver, mas não viver bem. E a gente pode viver e não viver uma vida longa, viver uma vida curta. Mas viveu. Mas quem honra pai e mãe, cumpre um princípio, obedece um mandamento, o mandamento, você não precisa nem fazer força. O mandamento vai trabalhar em seu favor, você vai prosperar e viver muito. Entenderam a relação entre graça, misericórdia e obediência? Então vamos finalizar, versos 12 em diante agora, para a gente terminar. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz de Deus, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Eles decidiram obedecer, atenderam a voz do Senhor, temeram diante do Senhor. Temer aqui não é ter medo. A palavra temer é uma profunda reverência, é um respeito para com Deus. Coloca aí, por favor, a frase que eu coloquei. Parece que o que nos falta, além de amor pelo Senhor, é o temor por Ele. Amá-lo sobre todas as coisas e temê-lo com todo o nosso coração. Andam juntos, amor e temor. Eu amo, eu temo. Eu temo, eu amo. Tem pessoas que eu não tenho dúvida de que elas amam Jesus, que elas amam o Senhor, mas elas não estão temendo o Senhor. Um pregador americano caiu em pecado, em escândalo financeiro e sexual e foi preso. Não por conta do escândalo sexual, mas por conta do escândalo financeiro. E um pastor foi visitá-lo na prisão e disse: fulano, você está preso, você deixou de amar Jesus? A resposta daquele pastor serve para nós. Ele disse: não, eu não deixei de amar Jesus, eu deixei de temê-lo. Eu deixei de ter um profundo senso de respeito e de reverência. Por isso que eu pequei. Escandalizei o nome do Senhor.
porque faltou o temor. O temor do Senhor faz com que a gente agrade a Ele, irmãos. Honre. Não trate Ele como uma pessoa qualquer. O temor do Senhor não é medo de Deus. Eu volto a repetir isso. Tem muita gente servindo a Deus com base no medo, mas o perfeito amor lança fora o medo. No medo há tormento. Paulo diz que já não estamos mais debaixo do espírito de medo, de temor, mas de adoção de filhos. O Pai nos adotou. Somos filhos, então não é medo. Abner não pode ter medo de mim. Por eu ser um pai falho, apesar de pastor, né, de já ter lido muito, de ter feito muitos cursos, mas ontem eu estava dizendo a ele, porque a gente trabalha no encontro, mas a gente também é ministrado, né? E ontem, numa das palestras, a gente estava chorando, nós dois, sendo ministrados. Enquanto os encontristas estavam lá, né, no momento de Deus com eles, a gente também estava. Ele veio, me abraçou e eu pedi perdão. Abner, eu não sou um pai perfeito. Eu tenho falhado com você em alguma coisa. Então o relacionamento dele comigo não pode ser na base do medo, mas tem que ser na base da reverência, né? Do respeito. Reverência que eu falo é o respeito. Um filho que respeita o seu pai vai agradá-lo, vai honrá-lo, vai fazer o que ele deseja. Vamos terminar, verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: olha o que Deus diz agora: eu estou com vocês, diz o Senhor. Porque o povo obedeceu, porque eles priorizaram Deus, priorizaram o reino de Deus, deixaram de ser egoístas, avarentos, indiferentes, acomodados. Nosso Deus é perdoador. Eu não conheço outro Deus igual ao nosso Deus. O pior rei que Judá teve, chamado Manassés. Toda vez que eu leio o livro de Reis e Crônicas, quando eu encontro o relato de Manassés, eu digo: Deus é um Deus perdoador mesmo, porque a Bíblia diz que não teve outro pior do que Manassés. Manassés foi agoreiro, ou seja, ele era feiticeiro, buscava o ocultismo, práticas espíritas. Ele foi idólatra, ele sacrificou filhos a Moloque, mas quando ele se humilhou e pediu perdão, Deus perdoou. Que outro Deus é igual ao nosso Deus? Perdoador, longânimo. Então, assim que o povo se posiciona, assim que o povo se obedece, assim que o povo aqui se quebranta, Deus garante a presença dele. Eu estou com vocês. E a presença de Deus é tudo que a gente precisa, não é? Sim ou não? Mais do que ouro, mais do que prata, mais do que riquezas. Eu tenho dito isso: Senhor, se Tu estás comigo, eu tenho tudo. As outras coisas vêm a reboque, mas o que eu preciso é da Tua presença. E a presença de Deus nos dá certeza da vitória, até sobre os nossos inimigos. Inimigos aqui não são pessoas. Olha o Salmo 41, 11. Com isto conheço que Tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Como é que eu sei que Deus está se agradando de mim? Quando Deus me dá vitória. Deus faz com que a gente até triunfe sobre os nossos inimigos. Por quê? Porque Ele está se agradando de nós. E finalizando o verso 14 e 15, para a gente orar. Pode subir o pessoal da música. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Sabe em quanto tempo eles obedeceram? Se você comparar o verso 1 com o 15, 24 dias, 23 dias. Em 23 dias, eles deram a resposta a Deus. Não parece que foi rápido, mas comparado a 15 anos parados, em 23 dias,
a palavra de Deus fez efeito. Deus despertou. Olha, só quem pode despertar é Deus. Eu já tentei fazer isso, não presta, não funciona. Como ser humano, às vezes a gente quer fazer coisa que só Deus pode fazer. Como é que Deus vai mudar esse marido? Como é que Deus vai mudar essa mulher? Como é que Deus vai mudar esse filho? É Deus quem faz. Você obedece. Você corresponde ao que Deus pede. Você teme ao Senhor. O temor do Senhor na tua vida é fundamental. E deixa o resto com Deus. É Deus quem desperta. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Feche seus olhos. Depois da oração, se você quiser receber oração individual pela palavra, se você quiser entregar sua vida a Jesus, ou se você quiser se reconciliar com o Senhor, você vem aqui à frente. Eu vou pedir a Márcio, Leide, se tiver mais algum líder de célula aqui, fiquem aqui nos ajudando. Os nossos supervisores todos estão lá na fazenda. Então vou pedir aos líderes, pode ficar aqui já. Se alguém quiser receber oração, aqui ó. Se você quiser receber oração pela palavra, se você quiser receber oração entregando a vida a Jesus, ou se você quiser receber oração para se reconciliar, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Eu vou encerrar orando com a bênção apostólica e estamos despedidos em nome de Jesus. Se você quiser voltar à tarde, às 5 da tarde, nosso culto, às 6, a chegada dos encontristas. Senhor, obrigado por essa palavra. Nós queremos priorizar o Teu reino e a Tua justiça. Nós queremos priorizar o Senhor. O Senhor disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu coloco agora diante de Ti nossas vidas, cada pessoa que ouviu essa palavra, os que online acompanharam essa palavra, os que assistirão essa palavra. Senhor, eu oro para que ela produza frutos. Eu abençoo cada um aqui, Deus, com um coração obediente, com um coração temente ao Senhor. Dá-nos o temor do Senhor, mais do que amar o Senhor. Sim, nós queremos Te amar acima de tudo, além de qualquer coisa, mas nós queremos o temor do Senhor. Dá-nos o coração obediente, Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Abençoo o teu retorno em paz e segurança, o restante desse dia e o início dessa nova semana, em nome de Jesus. Amém.